Mano, e se outros titãs também evoluíssem além do Godzilla e do Kong? A Legendary já abriu essa porta de forma oficial e hoje eu te mostro em detalhes como seria a evolução do Ghidorah. Fala, meu parceiro, tudo beleza, mano? O último filme provou que a absorção massiva de radiação altera completamente a anatomia de qualquer titã. A gente já viu o que aconteceu com o Kong, com a Tiamat e inclusive com o Godzilla, mas o que aconteceria se o Ghidorah consumisse a energia da Terra Oca? Mano, certeza que ele seria a maior ameaça de toda a franquia. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Mano, pra começar com os dois pés na porta, eu já começo te dizendo que aqui o Ghidorah não foi de arrasta no último filme de 2019, tá? Então já deleta essa informação da sua mente, beleza? Eu não quero gastar, cara, o nosso tempo aqui tentando justificar se ele sobreviveu ao pulso atômico ou não. O meu objetivo é focar totalmente em como seria a evolução desse titã. A regra de ouro que a Legendary estabeleceu nos últimos filmes é muito clara, mano, e inquestionável. A anatomia de um titã sempre se adapta de forma extrema ao ambiente e à fonte de energia que ela consome. Você deve lembrar muito bem do que aconteceu com Godzilla em Um Novo Império. Ele não mudou de forma do nada, né? Ele sentiu uma ameaça, viajou até o Ártico, invadiu o território da Tiamat e absorveu energia solar acumulada naquele covil. O resultado disso foi uma evolução, onde o corpo dele secou, né? A musculatura ficou muito mais ágil, os braços cresceram para o combate corpo a corpo e as placas dorsais assumiram aquela coloração rosa exatamente para poder suportar uma capacidade de armazenamento térmico 20 vezes maior. O corpo dele leu o ambiente e se reconstruiu. O mesmo aconteceu com o Kong, e mesmo sem absorver radiação pura, teve um salto sim de massa muscular, né, e aumentou um pouco mais da sua inteligência de combate, apenas respirando o ar e caçando na Terra Oca. E mano, ele só mudou, né, cara, da Ilha da Caveira pra Terra Oca, você tem noção? Se a gente aplicar essa exata mesma regra pro Ghidorah, o cenário fica assustador, porque como seria o contato do kaiju alienígena mais letal do universo com a fonte de radiação mais antiga e poderosa do nosso planeta? São biologias diferentes, né, mano? Então, ele não iria apenas se adaptar ao ambiente, ele iria absorver as propriedades do ambiente para transformar o próprio corpo em algo muito superior a qualquer coisa que a Monarca já registrou. Mano, falando de parte visual, eu acho que o corpo dele ficaria muito doido, né? Nada muito diferente daquilo que a gente já viu, mas definitivamente diferente do seu corpo original. Por exemplo, mano, o Godzilla adotou a coloração rosa porque ele integrou a energia que tava lá no covil da Tiamat. Pra quem não sabe, essa coloração que ele adotou seria quando a radiação bate o seu nível mais alto, tá, mano? Aí acaba ficando daquela cor meio rosada. Mas o Ghidorah processa uma bioeletricidade alienígena naturalmente dourada, que parece ouro líquido fluindo pelos pescoços. E cientificamente, se essa bioeletricidade amarela batesse de frente com a radiação rosa que flui livremente na Terra Oca, a reação no nível celular geraria um choque químico absurdo, criando meio que um plasma superaquecido dentro do corpo do dragão. Então, ao invés daquele amarelo tradicional que a gente está acostumado, o núcleo no peito da criatura passaria a brilhar em um branco incandescente ofuscante, um tipo de luz que você não consegue olhar direto, sabe, sem machucar sua visão. E ao redor desse núcleo branco, os raios de energia que saltam pelo pescoço e pelas asas oscilariam o tempo todo entre o dourado escuro e o magenta intenso. E para suportar essa temperatura interna, que agora é milhares de vezes mais quente, né, as escamas originais dele provavelmente teriam que mudar também. Aquele brilho polido e majestoso de 2019 não aguentaria a pressão. As escamas passariam por um processo de resfriamento celular bem rápido, tá? Ganhando um tom extremamente escuro, quase como uma obsidiana negra. Você olharia para ele e viria um monstro com um corpo escuro, cheio de fissuras entre as placas de escamas, e por dentro dessas fissuras estaria pulsando aquela luz branca e magenta, como se ele fosse meio que um reator de energia prestes a explodir a qualquer momento. E cara, você acha que só o visual ia mudar, mano? Claro que não, né? O crescimento no Monstroverso tem uma matemática. Os monstros não crescem à toa, né? Até onde eles querem. Se você olhar os arquivos da Monarca, o Monstro Zero registrava exatos 158,8 metros de altura, com 141 mil toneladas de peso. Com a hipertrofia forçada pela radiação da Terra Oca, eu calculo, mano, que provavelmente ele sofreria um estirão, elevando a altura para a casa dos 175 metros, por aí. Ele ficaria maior ainda, cara, com os três pescoços muito mais compridos, garantindo que ele consiga atacar o Godzilla ou o Kong, sempre olhando de cima para baixo, o que dá uma vantagem tática gigante na hora de usar o próprio peso nos ataques.
ataques, né? Mas a grande sacada aqui é justamente o peso. O salto na balança seria absurdo, cara, passando para mais de 160 mil toneladas. E antes de você vir aqui nos comentários me criticar, cara, eu vou te explicar que isso não é porque ele engordou ou apenas ganhou músculos soltos. Esse aumento absurdo de peso é uma resposta direta à gravidade invertida da Terra Oca. Para conseguir lutar em um ambiente onde o campo magnético puxa montanhas inteiras para o céu sem quebrar os próprios ossos com a pressão atmosférica, o organismo do Ghidorah provavelmente iria forçar uma calcificação extrema. O esqueleto dele ficaria denso, como se fosse construído de pilares de titânio, sabe? O osso sendo calcificado provavelmente pesaria o triplo do normal. Ele se tornaria um paredão intransponível, sabe? Capaz de absorver qualquer tipo de impacto, né, que antes derrubavam ele à toa. E é exatamente esse aumento de peso e essa densidade óssea gigantesca que justificam uma mudança radical na forma de agir desse monstro. Todo mundo sabe que o Ghidorah clássico adora voar, né, cara, e ficar em pé sobre as duas pernas, andando de forma ereta. Mas com um esqueleto tão pesado e a gravidade da Terra Oca empurrando e puxando em direções opostas, a anatomia dele se daria uma adaptação muito familiar para os fãs de longa data, tá? E cara, pra mim, ele seguiria a linha do famoso Kaiser Ghidorah. Ele não conseguiria mais ficar bípede com a mesma facilidade de antes. Ele passaria a se locomover na maior parte do tempo em uma postura quase quadrúpede, sustentada por 4 pilares imensos de osso. As asas perderiam parte daquela função elástica, né, apenas criando ventanias e se tornariam muito mais grossas e rígidas, funcionando quase como membros extras e escudos corporais. E cara, eu quero que você imagine o Godzilla tentando investir com o peso do próprio corpo contra essa nova forma. Ou o próprio Kong, mano, tentando acertar num soco carregado com a manopla amarela direto no peito dele. Na forma antiga, o dragão talvez fosse jogado pra trás ou se desequilibrasse. Com essa nova postura cravada no chão e o peso de 160 mil toneladas, ele teria a estabilidade de um tanque de guerra pesado, mano. O soco do Kong bateria de frente com uma carcaça tão densa que o recuo do impacto quebraria os pistões hidráulicos da própria manopla do macaco, sem sequer mover o Ghidorah 1 centímetro para trás. Com todo esse porte físico assustador, cara, e a garganta saturada por plasma branco e magenta, as armas corporais dele ganhariam atualizações também. E isso começa pelo próprio som. Você deve lembrar daquele rugido clássico, né? Um chiado metálico estridente que soava como um eco no espaço vazio. Com as cordas vocais grossas, duras e entupidas pela energia da Terra Oca, o som deixaria de ser talvez apenas agudo. O rugido dele passaria a carregar uma onda de frequência infrassônica gravíssima no fundo do som estridente. Imagina o barulho das placas tectônicas se partindo debaixo da Terra, cara, sabe? Ficaria um barulho meio que estridente. É o tipo de som que altera a pressão do ar, capaz de fragmentar os cristais da Terra Oca apenas com um eco, podendo causar talvez hemorragias internas nos ouvidos dos titãs que estivessem por perto. Mas o rugido é só um anúncio para a pior habilidade corporal dessa evolução. E resgatando mais um conceito canônico do Kaiser Ghidorah e aplicando no Monstroverso, as 3 bocas passariam a funcionar como válvulas de drenagem. A gente viu no filme que ele gostava de enrolar o pescoço, né, e morder o Godzilla. Agora ele morderia com o objetivo de sinfonar radiação. As gengivas e as terminações nervosas dos dentes seriam adaptadas para beber, né, sugar a energia térmica do inimigo de forma instantânea. Se ele conseguir cravar as mandíbulas nos ombros ou no pescoço do Godzilla rosa, o combate muda todo, tá? Ele não estaria apenas machucando ele, né? Ele estaria puxando aquela reserva massiva de energia solar que o Godzilla acumulou em Homen, no Ártico. O Ghidorah drenaria o lagarto em tempo real, roubando o fôlego do oponente enquanto usa a energia mastigada do Godzilla para poder regenerar instantaneamente qualquer ferida que ele sofresse durante a batalha. Ele passaria a lutar de forma parasitária, cara. Quanto mais o Godzilla brilhasse para poder atacar, mais forte o Ghidorah ficaria ao arrancar pedaços dele, tornando a aproximação do corpo a corpo um verdadeiro perigo para os alfas da Terra. E como se não bastasse a couraça de obsidiana e a força, eu preciso te mostrar como ele usaria o ambiente da Terra Oca para poder manipular a realidade ao seu redor. E é aqui que a gente conecta a biologia realista da Legendary com o conceito insano e bizarro do Void Ghidorah. Mano, fica tranquilo que eu não vou dizer que ele virou um fantasma interdimensional como no anime, tá? Porque isso quebraria as regras do universo. A explicação aqui tá na física e na manipulação de gravidade. O dragão sempre teve o poder de controlar os campos eletromagnéticos, né, e gravitacionais, mas ao saturar o seu próprio sangue com a radiação que mantém a Terra Oca funcionando com a gravidade invertida, ele provavelmente transformaria o seu próprio corpo em uma anomalia magnética. O campo gravitacional que ele iria emitir seria tão extremo e tão pesado que ele começaria a causar um efeito chamado de lente gravitacional no campo de batalha. Isso acontece no espaço, sabe, mano? Quando a gravidade de um buraco negro é tão forte que ela curva a luz ao redor
dela, criando ilusões de ótica. Mano, eu vou te dar um exemplo bem prático de como isso muda o jogo contra os nossos protagonistas. O Kong ou Godzilla olhariam para ele, mas a luz refletida pelo corpo do dragão estaria sendo dobrada pelo campo magnético que ele gera. Para os olhos dos nossos heróis, os 3 pescoços da criatura pareceriam estar distorcidos, esticados pelo céu de forma errática, sabe? Parecendo uma miragem tremulando no ar quente. O Godzilla carregaria o bafo atômico e atiraria em cheio no que ele acreditaria, né, ser o peito do monstro, mas o raio iria passar direto, batendo apenas no ar vazio. A imagem visual estaria deslocada por causa da curvatura da luz. E enquanto o Godzilla tenta entender o que aconteceu, a mordida verdadeira do Ghidorah viria de forma invisível pela lateral, pegando o inimigo totalmente desprevenido por causa dessa ilusão de ótica, né, criada pelo próprio corpo dele. Com isso, ele iria controlar não só o peso das coisas, né, mas a percepção visual do inimigo. E mano, vai me dizer que isso não seria muito da hora, né, cara? Seria incrível ver isso no cinema. E não, mano, eu não esqueci dos raios que ele jogava, tá? Os raios de gravidade antigos eram como relâmpagos amarelos, cheios de ramificações que se espalhavam pelo ar, destruindo casas e prédios na base de choque. Mas com a radiação da Terra Oca fundida à sua bioeletricidade, esses raios seriam refinados a um nível absurdo. E por isso eu te apresento o novo raio Zero, cara. Quando as 3 cabeças puxassem o oxigênio para poder disparar, a energia não seria mais espalhada. O núcleo incandescente do peito bombearia o plasma branco e o magenta pelas veias do pescoço, e as bocas disparariam um feixe perfeitamente concentrado, contínuo, sabe? Um feixe tão denso, mano, tão concentrado, que a temperatura iria derreter os cristais de radiação da Terra Oca instantaneamente, transformando rocha em vidro derretido. Só que a grande genialidade dessa habilidade é como ele usaria aquele campo gravitacional que curva a luz, sabe? Para poder curvar o próprio ataque, cara. Eu quero que você imagine o momento exato em que o Godzilla prepara o seu bafo atômico mais poderoso e o Ghidorah dispara o seu plasma magenta ao mesmo tempo. Ao invés dos 2 raios baterem de frente no meio do caminho para ver quem empurra quem, né? O Ghidorah alteraria o campo magnético ao redor. Os raios magenta dele fariam uma curva fechada no meio do ar, contornando o bafo atômico do Godzilla, passando pelos flancos do lagartão, sabe? E acertando as costas do rei dos monstros com força total, cara. Tudo enquanto o dragão mantém o seu próprio escudo magnético ativo na frente do peito para poder desviar o ataque do inimigo. Cara, você entende como que é a evolução do Ghidorah na Terra Oca entregaria o melhor combate de todos os tempos, mano? Seria absurdo. Você não precisa colocar peças de robô nele, mano. Você não vai precisar inventar desculpa mirabolante, sabe? Você só precisou deixar ele em contato com a fonte primária do nosso planeta, cara. E pronto, você tem um titã perfeito. Então o Ghidorah seria um novo titã com 165 metros, blindado por escamas vulcânicas, que se move como um tanque, drena radiação no dente, sabe, mano? Ilude os olhos do adversário dobrando a luz e curva raios de plasma ao redor da própria gravidade. Depois disso, a Legendary já pode me chamar pra criar os novos titãs, cara. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.